Voltamos com o Horizonte Debate. No programa de hoje, conversamos sobre comunicação e política. Jô, Gabriel, Matheus, algumas pessoas colocam, pesquisadores, Gabriel, me ajude nessa, de que a gente vive hoje em dia uma crise de autenticidade nas decisões que tomamos. Esses relógios digitais que medem pulsação e conversam com a Apple e que conversam com todo o procedimento, as pessoas, elas estão tendo a sua opinião guiada por esses gadgets. Imagine, Gabriel, você está de frente... aparelhos eletrônicos, Jô. As pessoas estão sendo guiadas, porque eu fico pensando no seguinte, você está de frente de uma loja e eu acredito que, a gente sabe que estamos monitorados. Quando você pesquisa, por exemplo, foi até tema do Enem, quando você pesquisa uma passagem de avião no Google, rapidinho lá no seu e-mail começa a aparecer um tanto de coisa desse tipo. Agora imagina que você está sendo monitorado por uma coisa, então você só recusa, vamos dizer assim, o e-mail que foi colocado ali. Mas você está com um relógio desses digitais que está monitorando o seu batimento cardíaco. Por mais que você diga para o seu amigo que você nega que você quer comprar aquele produto, você está sendo monitorado porque o seu coração está batendo forte naquele momento. A autenticidade, ela está acabando, Gabriel, com esses... Sim, eu não diria que ela está acabando, né? Mas o que eu acho que acontece é que eu vejo que tem duas questões. Tem a questão do compartilhamento de dados, né? Que quando você cria o seu perfil no Facebook, você cria você põe suas informações lá, curte páginas. E você alimenta aquela estrutura. Um problema que até tem uma lei sobre proteção de dados pessoais no Brasil, para ser aceita, não sei exatamente para quando, mas que isso é importante porque isso protege um pouco as pessoas de mau uso daqueles dados. E dá um pouco de transparência também do que as empresas vão fazer com aqueles dados. Porque você não sabe, por exemplo, se o Facebook vai passar os seus dados para outra empresa, que é até um pouco relacionado com a questão do Cambridge Analytica também, um pouco, né? Que você muitas vezes não tem ciência de quais dados você compartilhou e onde eles estão, na mão de quem. Então, o primeiro passo para melhorar isso, eu acho que é gerar uma consciência nas pessoas de que os dados estão sendo compartilhados. E a outra questão, eu acho, que é a dos algoritmos. Você ter ciência de que tem algoritmos dirigindo a sua vida. Por exemplo, quando você pesquisa no Waze para traçar a rota para onde você vai vir, você não sabe exatamente como que está funcionando ali dentro, sabe? Não tem uma transparência, porque é uma empresa. É uma informação que está ali. Você não sabe, por exemplo, se o Waze ou qualquer empresa... O Waze é um exemplo genérico, assim, se ele tem uma pauta, talvez até política, o Facebook mesmo, por exemplo, ou qualquer rede, assim, ela pode ter querer criar a própria realidade, assim, e ter o controle. Então, eu acho que é importante gerar consciência nas pessoas que a gente está imerso na tecnologia, na internet. Agora, Matheus, essa reflexão que eu pedi para o Gabriel fazer foi do Yuval Harari, aquele escritor do Homo Sapiens, Homo Deus, 21 ideias para o século XXI, né? Quando a Veja propõe essa reflexão na primeira edição do ano, dizendo que, olha, a nossa autenticidade, ela não está assim tão... Há uma crítica implícita, Matheus, de que as eleições, de que a gente está tomando decisões e que essas decisões não são tão autênticas como você defende as ideias, por exemplo, da direita e a Jo defende as ideias da esquerda. Talvez hoje em dia a gente tenha ganhado uma maior gama de informações terceirizadas. No caso, a gente consiga ter mais informação sobre as pessoas via internet. Mas eu acho que a informação e a opinião sempre foi condicionada por opiniões já formadas ou então por ideias vendidas em pacotes por coisas antes da internet. Por exemplo, eu acho que a Globo, antigamente, era uma grande formadora de opinião pública. A própria Veja, inclusive, a Folha de São Paulo e outros diversos jornais. Eu acho que a internet, nesse caso, ela não é que ela tira a autenticidade, mas eu acho que a internet ela te dá mais conexão com outras ferramentas. Vou te dar um exemplo. Eu acredito que nesse caso, sobre a divulgação de informações, hoje em dia tem como sim você chegar a esse eleitor médio de acordo com pesquisas feitas em redes sociais. Faixa de idade, gostos, curtidas, público, etc. Mas antigamente as pesquisas quantitativas que as pessoas faziam pré-campanha eleitoral também não davam essa mesma possibilidade para se alcançar via propaganda eleitoral na televisão, por exemplo? Então, eu não sei até que ponto a internet mudou substancialmente isso. Talvez tenha maximizado como se chega ao eleitor. Mas eu acho que esse tipo de conteúdo e esse tipo de informação sempre existiu. Não acho que é novidade. Esse é o grande desafio que Agora, nós temos. Deixa eu te perguntar, porque o Vitor Lucchesi
presidente do PSL, que esteve com a gente tem umas 2 semanas, o Vitor, que está sempre com o Matheus, o Vitor pergunta o seguinte: gostaria de perguntar para a Jo Moraes se ela acha que as notícias falsas disseminadas pelo PT e pelo PCdoB contra o Aécio em 2014, dizendo que ele havia agredido a esposa, que ele era usuário de drogas, fizeram montagens que colocavam o Aécio em festas, se isso teve resultado direto no pleito. Primeiro, a gente tem que pegar os dados concretos, porque o PCdoB nunca trabalhou em relação a redes sociais, inclusive diminuindo o seu poder de influência, disseminando esse tipo de ideias. Aliás, o PCdoB defende que a questão moral é uma questão que tem que ser resolvida na justiça e no eleitorado e não na divulgação e disseminação de mentira. Essa não é a pauta nossa. Mas esse desafio que nós temos hoje e que você levanta é o problema que eu escutei de um pastor que me despertou muito. Ele disse: o livre-arbítrio. Isso que você disse, a autenticidade, a coisa, nós deixamos de ter o livre-arbítrio. Você levanta, olha, antigamente tinha nas pesquisas qualitativas, mas a potencialidade que o Gabriel ressalta, que a internet alcançou, mudou de qualidade, porque a intensidade de uma pesquisa eleitoral dirigia na TV, mas não era nem 50% da população que assistia os programas eleitorais. Hoje, o nível de alcance da internet é muito elevado. O problema central que nós temos hoje é como assegurar o livre-arbítrio diante de uma pressão cotidiana que nós recebemos, independente de que se queira ou não. Nas redes sociais, se eu aperto no Google, só aparece, Matheus, notícia ou de Flávio Dino, de Bolsonaro, de Lewandowski, de Manuela Dávila e dos militares, que eu tenho relação em uma grande aproximação. Meu mandato todo foi relacionado à defesa nacional. Então, você pega ali, eu sou orientada dentro daquelas notícias. Aquelas notícias, às vezes, não têm o alcance que nós, agora, Gabriel, nós temos. Uma pessoa que eu amo recebeu e me mostrou uma notícia claramente falsa, mas com o frame, com o formato, a moldura, se não me engano, do G1. O site de notícias da Globo. Era uma notícia falsa. Eu lembro de ter pedido para essa pessoa que eu amo, assim, sai daí agora e pesquisa lá no G1 se existe isso. Ele pegou aquela frase e colocou, ele estava muito animado, tá vendo aqui, ó, isso aqui que está acontecendo. Ele pesquisou no site do G1 e não tinha a notícia de fato. Mesmo ele tendo visto que no site que ele achou a notícia, ele fala assim, mas não sei não. As pessoas... Elas estão querendo ser alimentadas de talvez uma informação que elas já têm, uma ideia que elas já têm. Sim, isso é exatamente um pouco aquilo do viés de confirmação, né? Ela já tinha um conceito ali antes daquilo, aí ela vê a notícia e você já confirmou o que você já estava querendo, então você não fica tão ciente. Será que é verdade mesmo? Você já vê o G1, já dá uma legitimidade. Você vê uma foto, né? Um negócio bem montado, bem montado, né? Então, por várias razões. A pessoa já teve a tese dela confirmada, ela talvez não tem tempo de pesquisar muito, então ela já assume aquilo como verdade. Se você não tivesse alertado ela, por exemplo, ela talvez estaria acreditando até agora. Então, é um desafio. Matheus? Eu concordo completamente que existe esse viés de confirmação. Nem sempre as pessoas estão dispostas a serem esclarecidas da fake news. Eu acho que de vez em quando acontece... Me engana que eu gosto. Exatamente. Eu acho que de vez em quando você tem uma opinião que você gostaria que fosse verdade, acontece muito de você receber a fake news, aderi-la. Um grande exemplo... O kit gay foi isso, Matheus? Acho que não. O kit gay, por exemplo, ele tinha um certo embasamento e, como a própria Jo disse, aconteceu de passar em certas comissões do Congresso um projeto de cartilha onde conscientizava crianças de 6 anos de idade a como se portar diante de práticas homossexuais e como normalizar isso dentro de um conteúdo escolar de primeira infância. Então, acho que não. Talvez o apelido seja um pouco pejorativo.
Agora que esse projeto existiu, isso é um fato. Mas não existiu essa coisa de orientar. Mas o presidente foi ao Jornal Nacional com um uma livro. cartilha que era isso... um protótipo da que iria para esse projeto. Não existiu isso, gente. Matheus, não existiu nenhuma cartilha nesse país, nem na França, como vários fakes vinculados à direita disseminou, de que põe menino para se acostumar com a relação. Havia na sociedade e não no governo uma orientação para se ter uma atitude não discriminatória em quem tivesse orientação sexual diferenciada. Havia uma orientação... A cartilha de conscientização, ela existiu. Mas não tinha esse conteúdo, não tinha negócio de criança sendo estimulada a conviver com outra criança. Estimulada é uma palavra pesada. Existiu. Agora que o projeto de conscientização, uma cartilha que elucidava todas essas questões, que era formulada para uma primeira infância, existiu. Eu queria... a comprovação. Mas que não era aquele documento que o presidente Bolsonaro, no caso do documento, eu não consigo te falar isso agora. Agora que o documento existiu, tramitou em comissões, inclusive. Não era um projeto de governo, era agora, da sociedade civil, não tramitou na Câmara dos Deputados, porque lá a gente não autoriza cartilha. Eu vou querer confirmação. Isso, nós vamos... Depois a gente vai estender nesse processo. Isso daí. Agora é interessante a posição do Gabriel e ver essa questão, né? Assim, afinal de contas, a verdade, né? A verdade é o quê? Sim, isso é até interessante, porque existem, por exemplo, pesquisas no lado de tentar identificar automaticamente fake news, com várias metodologias. Só que eu sou um pouco cético, porque, primeiro, quem diz o que é a verdade, né? O próprio conceito de verdade é difícil. Então, por mais que seja possível você identificar sinais que te dão, provavelmente essa notícia é uma notícia falsa. A própria questão do que é verdade, quem diz o que é verdade, é complicado, né? Entendo. Pai, eu te amo, mas você continua acreditando naquilo que estava lá escrito. Nós vamos para um breve intervalo, até daqui a pouco.